A Bíblia nos mostra que homens foram chamados de valentes, foram usados por Deus. Esse é o estudo de número 809 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre os valentes do Senhor logo após a nossa vinheta. Esses homens tiveram coragem, ousadia e obedeceram ao Senhor. Vamos ao nosso tema, valentes do Senhor no Antigo Testamento. O nosso texto base está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 17, que diz: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, no caso entrou após o rei Uzias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. O rei Uzias precisou ser contido e impedido de fazer o que ele não podia fazer. Ele queria oferecer sacrifício ao Senhor, mas ele foi contido por homens valentes, que eram sacerdotes do Senhor. Eles não se intimidaram, mas eles agiram como era necessário. Salmo 18, verso 29, o salmista Davi fala assim: com a ajuda do Senhor eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas, porque é Deus que nos faz sermos valentes. E valente significa que tem coragem, valentia, valor, significa ânimo, corajoso e valoroso, uma pessoa esforçada, forte e vigorosa. E a Bíblia ela nos mostra um homem que foi chamado por Deus de valente guerreiro. Juízes no capítulo 6, verso 12 diz: então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Tem outra versão que diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Lembra que nós vimos que valente também significa valoroso? E no contexto de Gideão, os midianitas estavam há 7 anos oprimindo o povo de Israel, mas por permissão de Deus. Juízes capítulo 6, verso 1, que diz: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Permissão de Deus, pois os israelitas tinham abandonado ao Senhor e os midianitas serviram como vara de disciplina nas mãos de Deus. Mas quando o povo de Israel já estava empobrecido, eles clamaram ao Senhor. O Senhor os ouviu e Deus enviou o anjo dele para falar com Gideão e falou: o Senhor é contigo, valente guerreiro ou homem valente. Vamos ver a resposta de Gideão, que não se atentou para a qualidade que o anjo lhe chamou. Olha como o anjo falou para Gideão: o Senhor é contigo, valente guerreiro ou varão valoroso, homem valente. Ele não se atentou a isso. Vamos ver a resposta em Juízes capítulo 6, verso 13, que diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão, ele questionou se Deus era com eles ou se Deus era por eles. Por que que os midianitas estavam prevalecendo contra Israel? Gideão não atentou para como o anjo do Senhor o chamou, e Gideão falou sobre a história do êxodo, das maravilhas que Deus havia feito por eles, mas eles estavam se sentindo desamparados pelo Senhor, e Gideão foi chamado por Deus para livrar a Israel das mãos dos midianitas. Juízes capítulo 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quem Deus envia, Deus capacita. Quem Deus envia, Deus fortalece. E as características do valente guerreiro chamado Gideão, a primeira que me chama a atenção era a humildade.
maldade. Juízes capítulo 6, verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor, ele exalta o humilde, o Senhor se agrada daqueles que são humildes. E Gideão também, ele era cauteloso, ele era um homem prevenido, ele era um homem atento, ele era prudente. Ele estava malhando trigo lá no lagar. O lagar é o lugar onde se colocava uvas para ser pisadas e fazer o vinho. O lagar não era um lugar de malhar trigo, porque era um local apertado, mas era um local seguro. Juízes capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiestrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aquele trigo estava virando matéria-prima para o alimento, era farinha, para que eles pudessem se alimentar. E ele assim estava preservando aquele alimento, e os midianitas não o roubaria. E outra característica de Gideão, um valente guerreiro, ele ouvia a voz do Senhor. Juízes capítulo 6, verso 25 e verso 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha que Deus tremendo. Deus falou para Gideão: você vai derrubar o altar de Baal, porque Baal não é Deus verdadeiro. E com a lenha, sabe o que você vai fazer? Você vai oferecer em holocausto para mim o segundo boi, aquele de 7 anos. A Gideão tinha a característica real de um valente guerreiro. Ele era obediente. Juízes capítulo 6, verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Observe que ele obedeceu ao Senhor, mas ele foi cauteloso, ele foi prudente, ele foi prevenido. Outra característica de um valente guerreiro, e este um valente guerreiro do Senhor, é que Gideão foi cheio do Espírito Santo. Na força do braço de Gideão, ele sabia que ele não venceria. Juízes capítulo 6, verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abiesritas se ajuntaram após ele. Gideão, cheio do Espírito Santo, ele venceu, porque não foi na força do braço dele, não foi na estratégia dele, mas foi na força do Senhor. Mas antes ele precisou ser fortalecido pelo Senhor. Juízes capítulo 7, verso 9 ao verso 11. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Esse valente guerreiro chamado Gideão, aos olhos dele, ele era um medroso. Ele não acreditava que Israel poderia ser liberto dos midianitas, porque os midianitas eram tão numerosos como nuvens de gafanhotos. Mas aos olhos do Senhor, Gideão era visto como um valente guerreiro, como um homem corajoso, valoroso, e era ele que libertaria o
povo de Israel das mãos dos midianitas, mas sendo cheio do Espírito Santo e sendo fortalecido pelo Senhor Deus. Glória a Deus. Nós também somos chamados para sermos guerreiros valentes do Senhor e precisamos entender, assim como Gideão, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. João capítulo 15, verso 4 e verso 5: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Olha Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. E Gideão libertou o povo de Israel das mãos dos midianitas pela força do Senhor, porque o Senhor era com ele. Louvado seja o Todo-Poderoso. Outro homem também que a Bíblia nos mostra, que é Boaz, e foi usado por Deus. Ruth capítulo 2, verso 1: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Olha, tem outra tradução que diz assim: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e o seu nome era Boaz, valente. Noemi era sogra de Ruth, a amonita. Quando ela retornou para Belém, a nora dela foi com ela. Ruth, assim como Noemi, era viúva, e Noemi viu em Boaz um homem de Deus, temente a Deus, e ele poderia resgatar a Ruth, ele poderia se casar com Ruth. Vamos ver as características desse valente guerreiro do Senhor. Ele era bondoso. Ruth capítulo 2, verso 8 e verso 9: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. A bondade deste homem chamado Boaz, um homem valente, é uma das características do fruto do Espírito Santo. Mas Boaz também, ele era agradecido, ele reconheceu o valor de Ruth. Vamos conferir em Ruth capítulo 2, verso 11 e verso 12. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Um homem agradecido tem que ser realmente um valente guerreiro do Senhor. Boaz também, ele era um homem generoso. Ruth capítulo 2, verso 15 e verso 17: e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Que homem generoso, um homem que cuidou dela, um homem que protegeu ela, um homem que deixou ela colher, e ainda pediu para os empregados dele deixar cair para que ela pudesse colher bastante. Boaz também, ele tinha uma característica que é de ter domínio próprio. Ruth capítulo 3, verso 7 ao verso 9:
Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés, e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Rute seguiu as orientações da sogra dela, de Noemi, e ela se deitou aos pés de Boaz, que ao perceber, ele não se aproveitou da situação. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que teve domínio próprio, e ele elogiou a atitude de Rute. Vamos conferir? Rute, capítulo 3, verso 10 e verso 11, e disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Um homem que reconheceu o valor de Rute. Ele também tinha uma qualidade de um valente guerreiro do Senhor, que era a fidelidade. No dia seguinte deste acontecido, ele foi até a porta da cidade, e quando o homem que tinha o direito de remir a Rute antes dele apareceu, Boaz chamou ele, e Boaz pediu para que 10 homens estivessem presentes, porque era o costume para se resolver um negócio e tinha que ter testemunha. Rute, capítulo 4, verso 4, que diz: e eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a has de redimir, redime-a, e se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Imagina que o fulano, aquele que podia ser o remidor, ele poderia se casar com Rute. E quando Boaz falou para ele que ele poderia comprar as terras de Noemi, ele quis comprar, mas Boaz, ele não usou de trapaça para poder se casar com Rute, não. Ele fez conforme era necessário. Ele conversou com o tal fulano, aquele que poderia ter a Rute como mulher. E Boaz, ele foi sábio, ele foi perseverante, porque quando ele falou com o fulano, ele quis comprar as terras, aí ele usou de sabedoria, e ele colocou a sabedoria dele em ação. Rute, capítulo 4, verso 5 e verso 6, disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. E assim Boaz se casou com Rute, e da união de Boaz com Rute nasceu Obed, de Obed nasceu a Jessé, e de Jessé nasceu a Davi, que foi o rei de Israel. Como nós também somos guerreiros valentes do Senhor, nós devemos agir como Boaz, nós devemos ter as qualidades do fruto do Espírito Santo dentro de nós, como Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Boaz era amoroso, alegria, Boaz era um homem alegre, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades do fruto do Espírito Santo foi encontrado em Boaz.
Boaz e tem que ser encontrado em nós. Nós temos que ser reconhecidos pelos outros, pelas qualidades do fruto do Espírito Santo, assim como Boaz foi reconhecido. Vou começar a concluir. Eu poderia estar falando de guerreiros valentes do Senhor, como Davi, Daniel, Elias, Eliseu, Isaías, até Ezequiel, entre muitos outros que foram homens usados por Deus, que foram homens guerreiros, homens valentes, homens honestos, homens diante de Deus, servos. E eles foram usados por Deus como guerreiros valentes. Foram homens que se colocaram nas mãos do Senhor, que serviram ao Senhor com fé, com sabedoria, com prudência. Eles serviram ao Senhor, sabendo que o Senhor, independente da circunstância, estava com eles, e com Deus eles teriam vitória. Eu vou concluir citando a palavra de fé de Jeremias, que está em Jeremias capítulo 20, verso 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. O nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco como um valente guerreiro, como um valente terrível. Ele é o valente de Jacó. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like aqui no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, e que o nosso Senhor Jesus bondoso te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.